Boa noite a todos. Sempre damos as boas-vindas a todos com o coração cheio de alegria por vocês estarem aqui conosco, por tomarem a decisão, de vir até aqui, para que a gente possa fazer reflexões que nos auxiliem no nosso dia a dia, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento a respeito dos postulados da doutrina espírita, enfim, para que a gente possa colher o que a espiritualidade nos oferece e fazer com que isso nos favoreça a caminhada evolutiva. Esse é o nosso objetivo. Antes de darmos início à tarefa da noite, nós vamos dar os recados, como sempre. Eu vou começar com um recado gastronômico, digamos assim, que a gente sempre fala. Nós estamos com a promoção do Yakisoba. Nosso Yakisoba será no dia 16 de abril, num domingo. Como eu sempre falo aqui, a Casa Espírita tem as suas despesas, a espiritualidade nos auxilia em muitos aspectos, porém, no aspecto financeiro, a gente tem que correr atrás sozinhos mesmo. E sozinhos não, porque a gente conta com o auxílio daqueles que caminham conosco. Então, no dia 16 de abril, nós temos o yakisoba em duas versões, o vegetariano e o de frango, no valor de R$50. O Juca tem aqui os talõezinhos, quem quiser adquirir, para nos ajudar, para a gente poder arrecadar uma boa quantia, para que a gente possa continuar mantendo a casa e tudo que é necessário. Hoje mesmo nós precisamos da visita de um calheiro aqui na casa, porque a chuva de ontem causou um certo prejuízo. Quem estava aqui ontem no curso de passe, que eu já vou falar a seguir, viu a lagoa que se formou aqui dentro, mas já foi solucionado, mas são custos que acontecem, entre outros que já são fixos. Esses são os variáveis, mas temos os fixos também. Então, só recapitulando, dia 16 de abril, um domingo, yakisoba de aproximadamente 1,1 kg, duas versões com frango ou vegetariano, a retirada das 11h30 às 13h30. Então, quem quiser fazer a sua encomenda pode falar ali com o Juca. Como eu falei do curso de passe, nós iniciamos ontem o curso de formação de passistas, e ontem foi uma apresentação, foi um pontapé inicial. Então, aqueles que desejarem se juntar a nós, o curso tem aproximadamente a duração de 6 meses. Eu coloco 6 meses, mas pode acabar um pouquinho antes, mas vamos colocar aí 6 meses para a gente não criar a expectativa de ser mais curto, Então, aqueles que quiserem se juntar a nós, seja para conhecimento apenas, ou seja, pela vontade de se tornar um trabalhador na Câmara de Passe, ainda dá tempo. Mais adiante, depois de umas 3, 4 aulas, aí já fica mais difícil, porque vai acabar perdendo vários conceitos que são importantes para esse tipo de trabalho, e aí já não dá mais para acompanhar, Então, quem quiser ainda tem tempo de se juntar a nós em mais esse estudo. Mas o outro recado que eu tenho é o que a gente sempre faz todas as terças a respeito desse livro Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento da USE Piracicaba, é de distribuição gratuita e traz aí um resumo do que é a doutrina espírita, dos seus pilares, dos seus alicerces, para que a gente possa conhecer de forma coerente, porque por aí as pessoas divulgam a doutrina espírita de uma forma muito mística, mítica até, bem diferente do que ela representa. Então, é que a gente possa fazer essa divulgação da forma correta. O livro fica ali, próximo à porta, pode levar quantos exemplares quiserem. E, por último, a USE Piracicaba, em comemoração ao dia de Allan Kardec, vai promover essa palestra com o palestrante Gesiel Andrade, no dia 11 de abril, em comemoração do dia de Allan Kardec, aqui em Piracicaba, na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Deixa eu ver se tem horário aqui. Tem? Tá bem aqui, 19h30. Às 19h30 na Câmara de Piracicaba. Então, quem quiser assistir a palestra do Gesiel Andrade na Câmara Municipal, sintam-se convidados. Vamos prestigiar aí o palestrante, e comemorar o dia do codificador da doutrina. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar o nosso palestrante. Então, hoje nós estamos recebendo o Jefferson, da cidade de Itapetininga. Ele vai trazer para nós o tema Servir a Deus e a Mamon.
e com certeza ele está trazendo para nós uma reflexão muito rica em informações e muito rico em amor, que é o que sempre o Jefferson nos oferece quando nos dá o prazer de estar aqui, já agradecendo de antemão a você, sua esposa, tá? Pela boa vontade de se deslocar lá de Tapetininga até aqui para estar conosco, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe. Então vamos dar início ao trabalho de fato, cerrando os nossos olhos por um momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, de luz, de amor, de acolhimento, que nós possamos aproveitar as energias salutares que os benfeitores espirituais nos envolvem quando aqui chegamos, que possamos aproveitar a palestra da noite proferida pelo nosso companheiro Jefferson, que ele seja envolvido pelos seus mentores, pelos seus amigos espirituais, para que possa nos transmitir com todo o amor, como ele sempre faz, a reflexão que ele preparou, e que sejamos receptivos às suas palavras, e que ao retornarmos às nossas casas, possamos levar a mensagem da noite para continuar praticando no nosso dia a dia, porque ao deixarmos uma casa espírita é necessário que levemos conosco, não somente as energias recebidas, mas também os conteúdos que ouvimos, para que possam facilitar a nossa convivência conosco e com o próximo. Que assim seja. Jefferson, por favor. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Estamos muito felizes por estarmos aqui essa noite para falar um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus diz assim: não se pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará outro. Pois não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Né? As traduções vieram no decorrer do tempo, sempre estudaram o significado da palavra Mamon. Algumas pessoas, alguns teólogos, né, estudiosos, colocaram como se fosse um Deus da riqueza. Então, Deus, que é o Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, que era o Deus dos hebreus, e o Deus Mamon. Mas depois os outros estudos foram também comprovando que não se tratava de uma divindade. As divindades eram normalmente pagãs, né? Era aquilo que não era o hebraico. Os povos politeístas, que eram considerados pagãos, eles tinham suas divindades, né? Mas a palavra Mamon no hebraico, tem até a letrinha hebraica das traduções, significa dinheiro mesmo, né? Então, quando Jesus diz isso, ele faz com que a gente entre um pouco em conflito. Por que a gente entra em conflito? Porque todos nós precisamos de dinheiro para viver, né? Como é que nós vamos viver sem dinheiro, né? E por que o dinheiro? Como o indígena muitas vezes fala, né? Tem um ditado indígena que diz assim: quando o homem derrubar a última árvore, quando ele poluir o último rio, quando ele acabar com a última floresta, daí ele vai perceber que o dinheiro não se come, né? Os índios têm um ditado assim, né? Mas não é a questão do dinheiro em si, é o poder que ele representa, o poder da posse das coisas, aquilo que nós enxergamos como necessidades para nós. Agora, onde está o equilíbrio em tudo isso, né? É muito desafiador. Quando a gente vem ao mundo, vamos dizer que a gente esteja ali na barriga da nossa mãe. Antes da gente chegar, na própria nossa gestação ali, a mãe já tem que ir no médico, ginecologista, para ele fazer os exames, fazer o acompanhamento do desenvolvimento do embrião, depois do feto, depois do bebê, enfim. Antes da gente vir no mundo, a mãe já está gastando dinheiro com a gente, né? E daí, assim procede os 9 meses de despesa já que a gente deu. A gente esquece que a mãe começou a gastar antes da gente nascer, né? Pois bem, chegou o dia do nosso nascimento, está ali o ginecologista,
Está ali o espaço do hospital onde a gente utilizou, porque existe um espaço, às vezes aquele, né? Existe um aluguel, enfim, onde está se utilizando. Existem aparelhagens que custaram, né? De ultrassonografia, tem toda a ferramentaria, né? Que os cirurgiões utilizam para fazer uma operação. Ali está o médico ginecologista, obstetra. Ali também está um anestesista, né? Ali está uma equipe de enfermagem, né? Logo chega o pediatra também, que depois que a gente nascer, o pediatra que vai fazer os exames finais. Depois tem o berçário, tem tudo, tem até a fralda que vão ter que colocar em nós ali, né? Fora o curativo do umbigo. Então quando a gente já nasce, olha a despesa que a gente dá antes de nascer e depois no dia que a gente nasce. Então como é que funciona tudo isso? Tudo funciona com uma mão, com o dinheiro, né? E a gente fala assim, nossa, mas então o dinheiro é nossa majestade, não tem jeito de escapar disso. Como que a gente regula isso na nossa vida? A gente vem ao centro espírita, qualquer outra religião, né? Porque as religiões, todas elas têm a missão de religar o homem a Deus, de fazer com que o homem se torne melhor, né? Menos egoísta, mais prudente, mais bondoso, enfim, né? Menos orgulhoso. Todas elas são espiritualistas. Todas as religiões, todas são espiritualistas. Espiritualistas não necessariamente quer dizer que sejam espíritas. O espírita também é espiritualista, e todas as outras também. Ao contrário, seria materialismo, né? Aquele que pregasse somente a matéria. Agora, quando Jesus fala a respeito de Deus e Mamon, ele quer dizer espírito, Deus, Mamon, matéria. Espírito e matéria. Agora, quando nós chegamos ao mundo, nós precisamos nos manter, como nós narramos aqui o primeiro dia da nossa vida. Nós já começamos tendo as nossas necessidades, contando com trabalhos de profissionais que também estudaram muito para estar naquele dia que nós nascemos, né? Um médico precisa de 6 anos e mais 2 anos de residência, de especialização, e mais a experiência que ele vai adquirindo no decorrer da sua carreira, para um dia ele conseguir fazer aquele parto e trazer nós bonitinho aqui para o mundo, para que quando a gente dá aquele primeiro chorinho nosso, é o anúncio que nós fazemos parte do mundo dos vivos, né? Assim que diz o livro dos Espíritos, né? O choro é o anúncio que aqui tem mais um no mundo aqui dos vivos, né? Agora, como juntar, né? Como conciliar as coisas? Jesus fala muito, ele é muito claro, né? Que não tem como amar os dois, Senhor. Ou você ama a matéria ou você ama o espírito. Agora, será que não tem como amar os dois? Eu gostaria de amar os dois, né? Não. A matéria não está para ser amada. Ela está aí para ser utilizada. Começamos a entender melhor. E não a matéria nos dominar. Nós dominarmos a matéria, não a matéria nos dominar. Mas como é que consegue isso, né? Quando nós colocamos o valor que ela realmente tem naquele momento, né? Quanto custa um copo de água, né? Ali está a água, aquele galão de 20 litros, quanto que custa, né? Quanto custa aquele lá, um galão de 11, 12, lá em Itapetininga é 15, viu? Ixi, eu falo que Itapetininga, olha, eles logram a gente. Olha, um galão de 20 litros de água custa 12. Se a gente dividir vai sair R$1 cada copo, não sei, mais ou menos. Acho que nem isso, alguns centavos cada copinha, né? Agora, se a gente transportar essa água lá para o deserto, né? Quanto que vale esse galão lá? A gente pode pedir até o preço que quiser que eles pagam, porque lá não tem água, não é assim? Tem aquele repórter americano que estava fazendo uma entrevista, ele falando da reportagem dele, e eles levou um cantilzinho de água, daí o mocinho, que era o guia turístico dele, encheu a barriga de água e falou: olha, o senhor está levando muito pouca água, senhor, é bom o senhor beber. Não, eu só bebo água quando estou com sede, se dá para mim, a gente pode caminhar. E eles foram a pé, né? Era um passeio turístico de uma cidade a outra, ali no deserto da Síria, né? E daí começou aquele sol queimar, ele tomou toda a água na hora, deu uns 100 passos ali, primeiro quilômetro ele tomou tudo o cantil dele, e já ficou sem água. Falou: acho que eu vou aguentar. De repente começou a dar o desespero nele.
Daí ele falou: filho do céu, você não tem água? Ele falou: não, mas o senhor quer que eu vá buscar água para o senhor? Aí, por favor. Daí eles pararam numa sombrinha de uma espécie de um oásis ali, o repórter narrando. Eles pararam numa sombra e o menininho saiu correndo ali, o guia turístico. Quando ele voltou, ele tinha tirado o sapatinho de plástico dele e trazido uma água quente naquele sapatinho de plástico dele. Ele chegou talvez num riachinho ali, pegou aquela água e levou para o homem no sapatinho de plástico. Ele olhou aquele sapatinho e falou: meu Deus, eu não vou beber aí, né? Ele falou: filho, para falar bem a verdade, acho que eu não vou tomar essa água, eu não estou tão com sede assim, acho que dá para a gente ir, né? Ah, o senhor não vai beber mesmo? Não, vou beber, não pode beber. E o menininho pegou e bebeu aquela água naquele sapatinho de plástico, que estava, né, ele tinha andado o dia inteiro naquele deserto com aquele sapatinho sem meia. Esse é o detalhe, sem meia, né? E daí eles continuaram andando. Chegou num momento, lá um pouco mais para frente, alguns quilômetros para frente, ele falou: filho, pelo amor de Deus, vai buscar água para nós e enche os 2 sapatos, por favor. Quanto que vale uma água dentro daquele sapatinho de plástico? Então aí que está a questão do valor das coisas. Isso é lei de oferta e procura. O mercado já vai se ajustando a isso também. Então as coisas têm o devido valor. E para nós espiritualizarmos, qual que é o valor que nós damos para as coisas básicas da vida? Para a gente se manter vivo, a gente vai começar a recapitular, né? Para a gente se manter vivo, precisa de 3 coisas só que a gente vive na Terra. A gente precisa de ar, né? Ar primeiro, né? Sem ar não tem como viver, né? Se tirar o ar dessa sala aqui, 10 minutos nós estamos tudo no chão aí. Tudo um desespero, né? Então precisa ar. Segundo, água, né? Água a gente precisa. A gente até aguenta um pouquinho mais do que o ar, né? Mas vai chegar num momento que nós vamos estar que nem um homem no deserto lá, querendo tomar água no sapatinho de plástico também, né? E o último, que é o pão, né? Que é a comida, que a gente dura um pouquinho mais, mas precisa. Essas 3 coisas que a gente precisa para viver. O restante são acrescentados conforme a necessidade da nossa vida aqui na Terra, né? Primeiro, para manter viva, é isso. Agora, quem é o mais rico? Como diz no Livro dos Espíritos, essa pergunta mencionada por Allan Kardec: quem é o homem mais rico? O mais rico é aquele que tem menos necessidades. O mais rico é o que tem menos necessidade. E a gente passa, mas como que a gente vai enxugando as necessidades da vida, vai vivendo de forma simples. Existiam homens que deram grandes exemplos, é só nós observar. Primeiro, Jesus, né? Mas tem outros também, né? Diógenes, por exemplo, lá na Grécia Antiga, quem já viu em filosofia, ele morava dentro de um barril, uma espécie de um barril de vinho, sabe, deitado assim, ele dormia dentro daquele barril. E ele tinha uma cuinha que ele tomava água na fonte com essa cuinha, né? E ele vivia essa vida simples. Um dia ele estava com uma lamparina ligada de dia, acesa aquela lamparina, né? Aquela lâmpada que era antigamente, né? Que nem aquele negócio do gênio, aquela a óleo, né? Então ele estava com aquela lâmpada acesa, e as pessoas falam: mas por que você está com essa lâmpada acesa de dia? Que eu estou procurando um homem honesto que eu não estou encontrando, sabe? Então ele tinha as filosofias, ele ia longe nas conjecturas dele, né? E daí um dia ele viu um menininho bebendo água com a mão, e daí ele viu que aquela cuinha era um luxo para ele. Então ele fez voar aquela cuinha, começou a tomar água com a mão também, por causa de ver aquele moleque tomando água com a mão. Então ele queria ficar simples. Até que um dia ele tem um grande encontro, está lá nos anais da história universal, né? Quem tem a Barça, né? Está lá no Barça. Hoje nem se fala em Barça, mas naquele tempo o Barça era o Google, né? Hoje ficou uma peça de museu agora ali, né? Mas o Alexandre o Grande, quando ele voltou de uma das suas expedições, ele chegou ali, ele queria conhecer o Diógenes lá em Atenas, que era uma figuraça ali, que todo mundo, né, achava até um homem muito estranho, era muito adiantado para a época, né? E ele queria ver o Alexandre o Grande, né? Grande conquistador, né? Queria ver Diógenes. Ele estava sentadinho na beiradinha do seu barril ali, lagarteando no sol, né? Estava ali tomando o solzinho. Lá em Itapetininga fala lagarteando, aqui fala também lagarteando? Fala. Quando a pessoa fica, fala, né? Então, Itapetininga não é muito diferente de Piracicaba, não, viu? E ele estava sentadinho ali. Daí o Alexandre o Grande chegou para ele e falou assim: eu vim conhecer você. Ele falou assim: muito prazer. Parece um mineirinho, né? Muito prazer, né?
Ele falou: o que o Senhor pedir, eu te darei, porque você já tem a minha admiração pelo que você é. Ele falou: não, o que eu peço para o Senhor, acho que o Senhor não pode dar, não. Mas o que o Senhor quer? Eu quero que o Senhor só saia da frente, porque o Senhor me furta do sol, porque este sol o Senhor não pode me dar. Esse sol é de todo mundo, né? Daí Alexandre viu o quanto que era tão grande aquele homem, maior do que ele, porque ele precisava de todas, né, as glórias, os louros, né? E naquela simplicidade estava feliz com o que tinha, e era feliz com pouco que tinha. Um outro exemplo de pessoas, nós já vamos chegar em Jesus. Jesus é o ápice de tudo sempre, né? Mahatma Gandhi, quando ele estava ali no aeroporto de Londres, que estava preparando o voo para retornar para a Índia, né? Para Bombay, na Índia. E ele estava vendo aquela vitrine, né? Ele estava com aquela roupinha dele, aquele canequinha de óculos ali, olhando aquelas coisas mais maravilhosas que tem em aeroporto, né? As pessoas vão ali, vê, tem vontade de levar para dar de presente, né? Quando chegar e regressar para onde for, né? Então, aquela vitrine lotada de roupas bonitas, brinquedos, joias, né? Ternos, chapéu, enfim, tudo, tinha tudo ali, né? E ele estava dando risada, porque ele sempre foi bem-humorado. Difícil a gente achar uma foto do Gandhi sem estar sorrindo, né? E ele olhando tudo. E a comitiva que acompanhou ele estava vendo ali naquela hora. Falou assim: olha, acho que é o Mahatma, né? O Mahatma quer dizer a grande alma, né? O nome dele era Mohandas Karamchand Gandhi, né? Que é o nome dele. Mas Mahatma quer dizer, na língua indiana, né, a grande alma, né? Então ele, acho que ele está querendo alguma coisa da vitrine ali, vamos dar de presente para ele que ele pode levar. Depois a gente dá um jeito aqui, fazer com que, né? Começou uma vaquinha, depois anota aquilo ali, a coroa paga, alguma coisa ali, né? Pelo menos ele leva um presente ali para ele. Falou: Mahatma, eu estou vendo que o senhor está vendo com grande alegria toda essa vitrine. O senhor gostaria de levar alguma coisa para a Índia, que a gente gostaria muito de presentear o senhor, né, com tudo que o senhor escolher. O que o senhor pode escolher aqui que a gente, tipo assim, a gente banca, né? Ele falou: não, eu não quero nada, eu só estou feliz aqui porque eu estou vendo que tudo que tem nessa vitrine assim não me interessa. Era o contrário, né? Um dia nós vamos chegar nesse ponto, né? De olhar uma vitrine e falar: não quero nada. Às vezes nós queremos tudo, né? Aí nós começamos a medir. Deus e Mamon, né? Olha, já começamos a medir. E ele era feliz. E fala: nossa, como é que pode viver desse jeito, né? Agora, será que o desinteresse pelas questões materiais, a gente tem que voltar na idade da pedra novamente? Não, não é essa a ideia. Quando Simão Pedro fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não é isso? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós às vezes fazemos ao contrário, né? Às vezes a nossa fé só é forte quando a gente está com o bolso cheio, né? Deu uma esvaziadinha do bolso, a gente já começa a abalar a nossa fé, né? Fala: meu Deus, está acabando meu dinheiro, né? Começa a entrar em desespero, né? Então a nossa fé ainda está condicionada ainda à prosperidade material, porque muitas pessoas ainda falam assim: olha, eu tive muita fé, comprei um carro zero, né? Por causa de muita fé. Agora ele vê aquele cara com o carrinho velho ali, ele fala assim: olha, homem de pequena fé. E a pessoa se sente mais, ele já está com o carrinho velho, né? E uma pessoa aponta o dedo para ele e fala que ele é homem de pequena fé. Pois então ele não tem nada, não tem fé, não tem bens, não tem nada. Ele vai se sentir o maior miserável do mundo, né? Na verdade, uma coisa não tem nada com a outra, né? A fé é a confiança, a entrega total nos desígnios de Deus, sem deixar de fazermos a nossa parte. E a fé é aquilo que não está palpável, né? Você acredita, você confia, né? Isso é fé, né? Agora, será que está condicionado à riqueza? Sei, depende de cada encarnação. Nós temos que
passar nossa encarnação fazendo um bom uso daquilo que Deus depositou em nossas mãos. Quando a gente deposita o nosso dinheiro no banco, o dinheiro do banco é nosso, nós depositamos só, deixamos para o banco atender para nós. Então a mesma coisa Deus fez com nós. Olha, a parábola dos talentos, Deus deu um talento para um, para outro, não é isso? Ele depositou. Por que Deus não deu? Porque nada se leva, né? Tudo fica, né? Alguém já participou de alguma mesa mediúnica onde um espírito se comunicou e falou: pessoal, boa noite, eu consegui entrar com R$1 no mundo espiritual? Teve? Não tem. Então nem R$1 não entra, nem R$1 não entra, e nem o corpo ainda também não entra. Nós tentamos fazer uma ressurreição, tentar entrar com o corpo e tudo, mas não tem jeito, é só o espírito que vai. Meu corpo fica na terra. O corpo é matéria, a matéria se transforma, conforme Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Isso sempre está se transformando a matéria. Esse corpo é uma vestimenta temporária, nós vamos conservando até a hora que dá. Chega numa hora que não tem como, a gente vai remendando ele, né? Que nem roupa velha, vai remendando, vai tocando, vai tomando um pouco mais de cuidado, não deixa ele tomar vento, né? E vai indo. De repente chega numa hora que fala: olha, Senhor, não dá mais, vai ter que, né? A gente não tem nem como nem doar as partes dele mais, tem que dispensar ele mesmo. Daí o Espírito continua. Então, quando a gente começa a ter essa visão, começa a nos clarear. Nós começamos a pensar no material e também no espiritual. As experiências na Terra são importantes das duas formas. Nós precisamos experimentar. O Espírito vem uma vida, as várias reencarnações, vidas na pobreza, vidas na classe média, vem como mulher, vem como homem, vem rico, vem milionário, né? Vem diversas culturas, nasce em qualquer país, escolhe o país. E essa que é a experiência da vida. Vem com um filho, vem sem filho, vem para casar, vem para ficar solteiro, enfim. Nós precisamos também ter uma vida solteira, né? Porque as pessoas dizem que quando a gente casa, a gente se arrepende, né? Lá em Itapetininga fala muito disso, né? Quando a pessoa casa, ele se arrepende. E se ele não casa, ele se arrepende do mesmo jeito. Não tem escapatória, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Não tem jeito. Você não casa, fica sozinho. Às vezes sente solidão, né? E você casa, tem aquela dor de cabeça. Fala: meu Deus, como eu queria ter um tempinho para mim. Assim. Agora, o que acontece? A ganância é diferente da ambição, né? Por que Deus nos deu ambição? A ambição é a vontade de evoluir, a vontade de criar sempre algo melhor, né? Alguém fez esse microfone aqui, microfone bom. Os primeiros microfones eram tudo rudimentar, não era assim? Foi evoluindo, mas para se criar isso aqui, uma empresa teve que criar isso aqui, né? Fazer bem feitinho, né? Para vender bem, né? A fábrica desse microfone, né? Tem funcionários, paga impostos, os impostos geram, né? Benfeitorias públicas, enfim, tudo está girando. E às vezes nós demoramos para perceber toda essa movimentação, sabe? Porque o apego à ganância está em você prejudicar o próximo, para obter uma vantagem sobre ele, né? E você tem aquela vantagem. Eu vou vender meu carro para o Juca, por exemplo, e meu carro está com o motor quase fundindo, né? Vai gastar, ele vale na tabela dele uns 30 mil, mas assim vai gastar mais ou menos uns 8 mil, né? 10 mil arredondando, para fazer motor, fazer câmbios, então aquelas coisas. Falar: ai meu Deus, o que é mais fácil falar para mim, né? Falar para o Juca pergunta: seu carro tá bom? Eu falei: tá, joia. Filé, ela fala aqui também que é filé ou não, né? Ela fala: filé, pode sair viajar, né? E daí a bomba vai explodir, né? Daí um dia ele liga na estrada para ele: o carro parou, tá fumaceando, tá um cheiro de amendoim queimado, o que nossa. Falei: nossa, Juca, como assim? Estava tudo tão certinho, você esqueceu de conferir o óleo, ainda quero colocar a culpa nele ainda. E assim muita gente faz isso, né? Achando que o mundo é dos espertos, né? O mundo é dos espertos. Então às vezes a pessoa vai num templo religioso, toma paz, comunga, qualquer religião que seja, né? Depois ele sai de lá e age dessa forma com o seu semelhante. Era muito, muito mais bonito. Eu falo: olha, Juca,
esse carro vale 30 mil, para você eu faço 20, porque você vai gastar 10 mil fazendo isso, está aqui o orçamento, você quer assim, quero, tá bom, mas eu não quero perder, eu só quero ganhar, nem que seja a custa do prejuízo do outro, né? E esse momento a lei de causa e efeito funciona. Lá na frente alguém vai nos lograr também, é o momento que nós vamos ter que devolver, né? Chegou um homem lá em Uberaba pro Chico, um frequentador da casa espírita da prece, falou: Chico do céu, essa noite entraram em casa, roubaram tudo, Chico, roubaram da televisão, roubaram a aparelho de som, o micro-ondas, roubaram tudo, abriram a carteira, abriram a bolsa da minha mulher, roubaram as joias da minha mulher, fizeram limpa lá em casa, Chico do céu. Ai, Chico do céu, até vim, eu nem ia vir no centro, mas olha, por força do hábito vim, porque aqui que eu vou buscar ajuda, né, para me reconstruir tudo. O Chico deu uma risadinha e falou assim: é difícil devolver mesmo, viu? Como é duro devolver, viu? O que será que ele fez na encarnação passada, né? Tudo que fazemos para o outro é a lei de ação e reação, é isso, é a lei da justiça funcionando direto na nossa vida. Então nós sofremos aquilo que nós causamos da dor do semelhante, e o bem que nós fizemos também retorna da mesma forma, né? E assim ela vai funcionando incessantemente na nossa vida. Quando nós estivermos sentindo amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente estiver amando o próximo, nós não queremos mais lograr ele, né? Nós queremos o melhor para ele. E assim nós começamos a entender o valor das coisas, não colocamos a ganância acima de tudo. Agora, a ambição, o mundo evolui, precisa ter ambição. Hoje um funcionário que chega fazer uma entrevista numa empresa, ele fala: o que você quer fazer aqui? Não, se der uma vassourinha para mim tá jóia, eu já fico aqui. Não, eles querem um funcionário que fale assim: não quero subir nessa empresa, quero que essa empresa cresça comigo, eu quero um dia ser diretor dessa empresa. Ah, isso é bom, pode colocar ele para dentro, que esse vai trabalhar, não é assim? Hoje está assim as coisas, né? Agora Jesus, quando ele fala da questão, agora chegamos em Jesus agora, né? Jesus fala assim: aprendestes comigo, possuí o reino que vos foi preparado, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, estive na prisão, fostes me ver, e estive doentes, fostes me visitar. As pessoas falam: nossa, mestre, mas quando que nós ouvimos, né, com fome, com sede, nu, na prisão, doente? Quando que nós vimos o Senhor? Quando fizerdes a um desses pequeninos irmãos, é a mim que eu fizeste. Não é isso que Jesus falou? A caridade pura. Agora, para a gente levar uma agasalho para quem está com frio, a gente teve que comprar esse agasalho. Olha, o dinheiro está em tudo, né? Tem que comprar o agasalho, né? Tem que levar um medicamento para quem está doente, tem que ir lá na farmácia, tem que comprar o medicamento. Eu vou pedir uma doação, fulano vai dar, como se fosse tudo. Não, o outro também teve que comprar também. Alguém tem que comprar, não é assim? Então é preciso que haja esse bom senso. Mas o trabalho, ele produz a riqueza. A lei do trabalho tem que estar sempre em ação, porque tudo evolui conforme o trabalho. Um dia vai chegar que nós vamos trabalhar somente por amor. Nós não vamos... A questão financeira vai ser uma consequência natural. Tem muita gente que já trabalha dessa forma. Fala assim: olha, eu trabalho, mas quando o senhor tem... nem sei, né? Estou trabalhando, nunca tem faltado nada para mim, eu estou tocando a vida, não é assim? E tem gente assim. Existem ricos, humildes, e existe pobre orgulhoso, né? Rico humilde é difícil de achar, né? Um rico humilde, porque humildade não é pobreza, sabe? Humildade é diferente, né? Humildade, o contrário de humildade é orgulho. Então, quando a pessoa é orgulhosa, ela é menos orgulhosa, ela é mais humilde. Então, quando ela é mais humilde, ela diminui o nível do seu orgulho quando ela se torna mais humilde. E é assim que é a balança. Agora, qual é o contrário de rico? É pobre, né? O contrário de riqueza é pobreza. Então quer dizer que pode existir um rico humilde. O que é um rico humilde? É aquele que trata os irmãos com igualdade. Ele entrega muitas vezes uma ajuda sem que o outro se sinta humilhado, faz a caridade, né? Tem humanidade com os irmãos, faz suas orações, e ele utiliza aquela riqueza dele para o bem. Isso é rico humilde. Agora, existe pobre orgulhoso?
Tem um espelho aí para nós ver? É desse jeito mesmo. Esse é o que mais tem, né? Se a gente... às vezes a gente entra numa casinha bem pobrezinha, num bairro pobre, às vezes tem ali... Está faltando de tudo, faltando um fogão, tá ali aqueles tijolo baiano, com um pouco de lenha, aquela panela, aquela lata, fazendo uma sopinha ali, um miojo, aquela pobreza. Mas o filho está com um celular de R$1.500, né? Assim, um tênis de R$800, a gente vê ali, não é assim? Não existe assim uma disparidade de ostentação. Às vezes aquela pessoa tem uma panela que ela não vende, não troca e não dá, não empresta também para ninguém. Ele está apegado ao bem terreno, mesmo que tenha pouco, ele está apegado também, sabe? Então a gente começa a analisar as coisas. Agora, quando Jesus fala a respeito, né, para a gente concluir, a respeito do homem insensato, chegou um homem e falou assim para Jesus: mestre, pede para o meu irmão repartir herança comigo, que nos foi confiada pelo nosso pai. Jesus falou assim: quem de vós colocou a mim, como distribuidor de vossos bens? Cuidai-vos da avareza, cuidai-vos da avareza. Daí Jesus fala uma parábola em seguida. Havia um homem que tinha um campo, que naquele ano produziu muito. Aquele homem viu tamanha que era a sua produção, ele pensou com ele mesmo: o que eu vou fazer com toda essa produção? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, construirei celeiros maiores, daí eu vou colocar toda essa produção dentro, vou estocar tudo dentro dos meus celeiros maiores. Daí eu vou dizer para minha alma: alma minha, come, bebe, arregala-te, né? Assim está sendo o evangelho. Come, bebe, arregala-te, né? E Deus fala para ele: insensatos sois, esta noite mesmo levarei a sua alma. Meu Deus. Esta noite mesmo levarei a sua alma, né? Para quem ficará os bens que você guardar? Essa aqui é a parábola de Jesus. Então, quando nós começamos a tirar essa ganância, nós começamos a viver um pouco de forma mais leve. Essa que é a receita. Não é nós virarmos miseráveis, né? O espírito Humberto de Campos, ele falando para o Chico, no início dos anos 80, o Chico diz assim para Humberto de Campos: será que você poderia consultar São Francisco de Assis para ver o que ele diria nos dias de hoje? Porque São Francisco de Assis viveu no ano de 1200 e pouquinho, em plena Idade Média, né? Ele foi uma luz na Idade Média, né? Aquela idade foi a idade das trevas, foram 1000 anos de trevas, né? E ali passou Francesco de Bernardone, né? Então estava ali o São Francisco de Assis, né? E ele falou para Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos: veja no mundo espiritual se você consegue perguntar para São Francisco de Assis se ele tivesse que reencarnar nos dias de hoje, porque hoje o homem criou necessidades maiores, né? E cada vez vai criando mais necessidades, né? Achando que nós temos que ter tudo. Hoje, se a gente ficar sem celular, parece que a gente fica, né, perdido, né? Não tem GPS, não tem como se comunicar com ninguém, né? Não tem como passar o tempo. Quando a gente está na sala de espera do dentista, tem que ler aquelas revistas velhas de novo, né? Então, como é que vamos fazer, né? Então fica ali. Então o homem criou novas necessidades, né? Então ele perguntou para São Francisco: se ele viesse hoje, qual que seria a pregação? Porque nós sabemos que naquela época ele era filho de um mercador muito rico, né? O pai dele era muito rico. Daí ele tirou toda a roupa do corpo, ele saiu nu e falou: olha, se desprendeu de tudo e viveu com Santa Clara e pregou sempre a simplicidade para as pessoas, a humildade, no sentido de viver a forma mais resumida possível para se manter, e nada de luxo, né? Abstenção total ao luxo. Então ele foi radical com ele mesmo, né? E nos dias de hoje, o que será que seria a ideia dele? E Humberto de Campos vai, consegue falar com ele e volta para o Chico: Chico, trouxe notícias de Assis para você. E ele fala: pode falar, meu irmão, o que São Francisco recomendou para nós? O que ele iria pregar se ele nascesse nos dias de hoje no planeta Terra? Ele somente ia pregar o desprendimento, só o desprendimento.
desprendimento dos bens terrenos. Só isso. Não é para viver uma vida miserável. Ai, meu Deus, vamos andar descalço. Juca, vamos embora descalço, vamos deixar o nosso sapato para doar aqui você. Vamos embora descalço. Não, não é isso. Não é isso mesmo. Às vezes nós fazemos aparentemente isso, mas lá no fundo, né, é aquilo que importa, é mais o fundo do que a forma. Então, quando nós nos dedicamos realmente de viver uma vida simples, é quando nós damos pouco valor àquilo que não tem valor. Às vezes as coisas aqui nós damos tanto valor e as coisas espirituais fazemos muita questão. Uma vez lá em Itapetininga, numa reunião mediúnica que participamos, uma entidade espiritual diz assim, ele tinha sido um trabalhador ali de uma das casas ali, que a gente chegou a conhecer, frequentar também um tempo, e ele diz assim, tem coisas na vida que eu achava que eram grandes, que eram importantes, e cheguei aqui, não tinha tanta importância, e também fiz coisas que achei que não era tão importante, e aqui teve uma repercussão enorme. O que é isso? As coisas espirituais que nós fazemos. Às vezes, quando nós fazemos o bem para uma pessoa, nós imaginando o quanto aquilo é importante para nós. E às vezes aqui no mundo a gente acha que é tudo, meu Deus, né? E de repente lá é algo que aconteceu, uma ação normal que aconteceu e seguiu em frente assim mesmo. E São Francisco de Assis falou para os seus discípulos, sigam em frente, ide e pregai o Evangelho do Reino. Ide e pregai o Evangelho do Reino. Se precisar, usem palavras, viu? É isso que ele recomendou. Se precisar, usem palavras. O que quer dizer? Isso que é uma exemplificação nossa. Agora, não combina um espírita ser apegadíssimo à matéria, não combina, né? As pessoas falam, não, aquele homem vai no centro lá, mas nossa senhora, outro dia pedi desconto de R$1 no negócio. Ele, não, porque, nossa, ficou o dia inteiro, vai, tá bom, tá R$1 para você. Porque as pessoas reparam, viu? Espírito apegado à matéria. Então é isso que Jesus veio dizer, essa que era a mensagem do Cristo. Ele não veio contra a riqueza. Jesus pousou na casa de Zaqueu. Ele não falou para o Zaqueu descer da árvore, viu? Desça daí já, Zaqueu. É importante que essa noite eu pose em sua casa, não é isso? E dele chegou, Zaqueu se arrependeu de todas as falcatruas que ele tinha feito na vida como publicano, né? Ele falou, esta noite essa casa recebeu a salvação, né? Porque ele prometeu dar metade de tudo que ele tinha e mais um quarto daquilo que ele pegou, né? Então ele foi falando assim. Quem que era um dos melhores amigos de Jesus lá em Jerusalém? Um deles era Nicodemos, né? Vocês lembram da passagem de Nicodemos, que ele foi ter com Jesus à noite, para ninguém ver ele entrando conversar com Jesus, lembra? Não adiantava se esconder. Hoje passou 2000 anos, nós estamos sabendo que ele foi lá escondido ter com Jesus, né? Quanto mais se esconde é pior ainda, né? E ele falou, mas como é que um homem velho volta para o ventre de sua mãe? Olha, sois doutor em Israel e não sabeis das coisas do céu, né? Mas é importante que você saiba que tem que nascer de novo, não é isso que Jesus falou, né? Outro, José de Arimateia, ele que financiou toda a sepultura de Jesus, era um terreno dele, que ninguém esperava que Jesus passasse pelo episódio infame da crucificação, e ele estava, José de Arimateia, então eram amigos ricos de Jesus. Jesus não tinha nada contra a riqueza, mas eles achavam que o homem não podia ser avarento, que é muito diferente de ser rico e de ser avarento, né? Porque pode ter pobre e avarento também, né? Então é preciso só que a gente coloque em nossa vida um equilíbrio nas coisas. Comecemos desapegar do supérfluo, aquilo que a gente não usa mais. Por que a gente está querendo estocar, né? Vai se desprendendo, vai se desapegando. Aquele livro que você já leu, dê para outro ler. Aquela roupa, vai desprendendo. Aquela panela, vai desprendendo, né? E assim a gente vai vivendo com aquilo que a gente está usando só. Ninguém está falando para você ficar andando descalço. Use um sapato. Daí você abre o guarda-roupa, aquele estoque, né? Parece um brechó ali. Então, daí a pessoa, sabe, antes que estrague, antes que a traça corroa, ou que o ladrão desenterre e roube, dê logo antes que aconteça isso, né? Assim, então nós começamos a ser mais felizes com isso. Esse é um exercício que o Espiritismo prega, e não forçar a gente a fazer o que quer. Uma vez a gente fez uma palestra numa cidade, e uma moça queria falar com a gente depois da palestra. Posso falar com o senhor depois dela? Tá.
E terminamos, ela chegou até nós e falou assim, puxa, eu queria tanto me desapegar, mas não consigo, porque eu tenho um guarda-roupa que tem 400 roupas ali, mas todas elas têm uma história. Eu tenho uma lá que quando eu era estudante, que eu usei, ganhei de uma amiga, outra lá que eu usei na formatura da minha prima, outra que eu fui no casamento da minha tia, outra que quando eu fui na primeira comunhão. Então cada roupa tinha uma história, e ela não gostava de repetir roupa, porque cada roupa tinha uma história. Então ela gostava de pegar um vestido e falar, isso eu usei no baile debutante da minha melhor amiga, esse aqui eu usei. Então ela tinha como se fosse cada roupa uma história, né? Ela tinha até uma camiseta escrita lembrança de Guape aqui. Eu não conseguia dar nada disso. Eu falei, o que eu ia falar para ela? Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, olha, aquelas roupinhas que a traça começou a comer, sabe? Essa aí você pode dar, porque senão a traça vai comer tudo. Eu falei para ela. Eu falei, eu entendi a mensagem. Ela falou, eu tenho que fazer isso, viu? Eu falei, a história, nossa, não se preocupe em registrar tudo materialmente. A gente tem uma preocupação em registrar materialmente. A gente está almoçando no restaurante, aquela mesa bonita, já quer fazer um selfie, né? Mostrar para todo o Facebook, né, que nós estamos comendo aquela comida chique, né? É difícil alguém encontrar um arroz, feijão, uma farinha de milho, um limãozinho, né? Ninguém faz isso, é só, né? Só pata negra, né? Toda a turma ainda posta ali, né? Então a gente quer registrar aquele momento, mas o melhor registro que nós fazemos é na nossa memória, no nosso coração. Esse é o melhor registro, né? Não precisamos ter aquela preocupação em gravar, né, hoje digitalmente, né, para que um dia a gente possa mostrar para onde eu fui. Está vendo como eu fui no Rio de Janeiro? Olha lá o Cristo lá atrás ali, né? Mas isso não importa se o Cristo está lá atrás. Se o Cristo estiver no nosso coração é melhor ainda, né? Então é isso, essa que é a mensagem. A gente tem guardado no nosso coração aquela lembrança, porque cada um sente de um jeito. E por que mostrar? A gente a gente tem o medo da crítica, a gente quer mostrar para os outros que a gente é feliz, e às vezes a gente não está muito feliz, porque a gente quer mostrar, parece que meio que forçar, né? Na verdade é importante a gente ser feliz de verdade, né? De repente você postar uma foto comum sua, você com a vovó ali, olha eu com a vovó almoçando arroz, feijão, um feijão amassado, uma farinha de milho, e um limãozinho rosa, em cima de um pedacinho de almôndega, mas tem que cair a sementinha de limão rosa para sair água da boca. Feijão cravo que fala, aqui fala cravo rosa também. Feijão rosa, tem lugar lá em Mogi fala limão cravo, mas lá está pedindo limão rosa, sabe? Então a pessoa tira aquela foto simples, muito mais bonita a foto, para a gente postar, né, assim. Então começamos a levar uma vida um pouco mais leve, a gente vai ser mais feliz. O Gerando Mendonça, como ele era tetraplégico, ele já dizia, o homem só não é mais feliz, ou só não encontra a felicidade, porque ele sempre coloca a felicidade onde ele não está. Eu queria ser feliz, mas eu só vou ser feliz se um dia puder ter uma vida, tiver um carrão, poder ir no Rio de Janeiro, tiver um avião para mim, que eu puder passar as férias na Europa, que eu puder ir, né? Então ele começa a, criar necessidades fictícias, aquilo que ele não vai conquistar nessa vida, porque às vezes nós almejamos uma coisa, mas a realidade é outra, e daí nós nos sentimos frustrados. Poxa vida, eu passei a vida inteira, já estou chegando aos 50 anos, e não conhecia o Cristo Redentor ainda, sabe? Então a pessoa faz disso um dilema para a vida dele. Eu não consegui comer escargot em Paris, né? Então a pessoa fica desse jeito, o homem insaciável, ele se frustra. E o objetivo da vida é só a evolução espiritual, né? A gente é muito mais feliz fazendo a felicidade dos outros. E ninguém vai conseguir ser feliz fazendo a infelicidade do outro. Esse sempre é uma via de regra que não tem como nós errarmos, né? Mas eu agradeço, Juca, agradeço pelo convite, viu, Luciano, viu, Dilson, de estarmos aqui na noite de hoje, aqui, primeira vez que a gente vem nessa casinha nova, super aconchegante, uma vibração muito boa, gostei muito de estar aqui, esperamos mais vezes podermos voltar aqui em Piracicaba, né? Aqui a cidade é muito querida, né? A gente vinha na infância, né? No tempinho do André, né? A gente vinha aqui brincar. O André brincou de casinha comigo, viu, Juca? Né? Eu era o marido, falei para o André. Né? Então, a gente tem boas lembranças da cidade de Piracicaba. Agradeço imensamente pela presença de todos. Agora vai ser os passes, né? Agora os passes. Talvez eu não possa ficar, talvez eu tenha que voltar um pouquinho mais cedo. Mas eu agradeço pelo convite e faço orações à distância por todos nós. Né? Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê sua paz. Muito obrigado.
Jefferson, antes de fazer a oração final, quero fazer uma observação. Você falou do desapego. E essa casa, esse grupo, só existe porque por muito tempo nós fomos sustentados praticamente, né, auxiliados praticamente pelo desapego de muitas pessoas. Porque nós tínhamos uma colaboração grandiosa de um bazar, onde as pessoas doavam aquilo que elas se desapegavam, inúmeras coisas, roupas, sapato, xícara sem a asa, pires rachado, panela sem cabo, brinquedo, boneca, carrinho, tudo, a gente aceitava tudo. E com esse desapego nos auxiliou a pagarmos mais de 2 anos de aluguel na outra casa. Né? Lógico, nós paralelamente também trabalhamos, fizemos os nossos yakisobas, as nossas feijoadas, os nossos eventos, mas por muito tempo nossa principal fonte de sustentação do trabalho foi o desapego. Então, além de ser salutar para nós vivermos uma vida mais simples, como você nos orientou aqui através das mensagens de Jesus, também isso pode ser revertido em obras grandiosas. Né? E nós estarmos aqui, muito se deve ao desapego de muitas pessoas que nesse momento a gente pede, não só as pessoas que doaram, como as pessoas que trabalharam lá também, que de certa forma se desapegaram dos seus afazeres, estar com as suas famílias, estarem fazendo outras coisas para poder estar trabalhando como voluntários lá. Então que Deus abençoe a todos eles. E queremos agradecer a você, obviamente, novamente, a sua esposa, que é, né, companheira, que vem, né, para fazer companhia, não deixar dormir no volante, né? Né? A gente costuma dizer que é o médium de transporte, né? Está sempre junto. Muito obrigada e com certeza esperamos que vocês retornem muitas vezes para nos dar o prazer de ouvir você, tá bom? Da companhia de vocês. Então, como ele falou, a gente vai passar agora a segunda parte do trabalho, que é o passe, mas antes nós vamos fazer uma oração de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre as lições do Evangelho do Cristo, lições estas que nós devemos deixar penetrar em nosso ser, que nós devemos transformar em norteadores das nossas condutas, dos nossos pensamentos, porque com certeza, se fizermos assim, erraremos muito menos. Que nós possamos sempre ter Jesus como nosso farol, como nosso guia, assim como tantos outros espíritos que também exemplificaram a prática do amor, da caridade, da vida simples, da maneira que nós devemos priorizar a nossa vida espiritual em detrimento da nossa vida material, e que possamos nos lembrar disso para que a gente possa sufocar sentimentos ruins que nos prejudicam e priorizar os sentimentos bons, as nossas virtudes, sempre colocadas a favor do próximo. Que assim seja.